6h45, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: Amazonino assina promoções da PC. Progressão vertical de carreira alcança 1.144 servidores públicos das polícias civil e científica. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha um mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com Cleiton Pascarelli, que está ao vivo por lá também. Olá, Cleiton, bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você. Vamos começar falando, eu acabei de mostrar a capa do Jornal A Crítica, que fala sobre a promoção de policiais civis. Mas o que ainda não tem entendimento é a questão dos policiais militares que estão a serviço da Assembleia Legislativa. Agora, essa novela ganhou um novo capítulo, porque um outro órgão que também tem policiais cedidos devolver os policiais excedentes. E a Assembleia nada. E a Assembleia nada. Olha, o Tribunal de Contas do Estado, a presidente do Tribunal de Contas do Estado, a conselheira Yara Lins, já disse que 30 policiais que fazem parte do quadro do TCE vão retomar, né, para os quadros da Secretaria de Segurança Pública. Ela disse que vai cumprir a legislação sem problema nenhum. Era o que se esperava da conselheira Yara Lins, né? O Tribunal Regional Eleitoral diz também que vai se adequar à legislação, só não falou um prazo aqui ainda, mas disse que vai devolver o policial excedente, né? O número de policiais excedentes, e o Tribunal de Justiça do Amazonas também. Já a Assembleia Legislativa do Amazonas é a única que está com birra, diz que não vai ceder não e está fazendo de tudo. Vale lembrar aqui que no fim do ano passado, o comandante da Polícia Militar do Amazonas, o coronel Davi Brandão, emitiu uma portaria pedindo a convocação deles, né? Senão eles poderiam ter os salários cortados. E alguns até chegaram a se apresentar, mas aí a Assembleia Legislativa do Amazonas entrou com uma ação na Justiça, né, para tentar barrar essa decisão do comandante da Polícia Militar. E conseguiu. O Judiciário expediu uma liminar dizendo que o comandante não tinha autoridade nessa questão sobre a tropa. Quem deveria fazer essa interlocução, quem deveria realmente tomar uma decisão, seria o governador do estado do Amazonas, Amazonino Mendes. É o mesmo discurso que tem a Procuradoria da Assembleia Legislativa. O fato é que, enquanto não se decidem, né, enquanto existe uma briga velada aí entre o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Davi Almeida, e o vice-governador do estado do Amazonas, Bosco Saraiva, quem perde é a sociedade, a população, que são aí policiais que deixam de ir para as ruas porque a Assembleia Legislativa está precisando, segundo eles, de policiais para carregarem cones e servir cafezinho por lá. Babá de deputado, né? É basicamente isso. Alguns servem até de agente de trânsito no estacionamento da Assembleia para que os motoristas dos deputados possam estacionar corretamente. Outros são apertadores de botão de elevador. Ascensoristas. Enfim, olha, o que acontece, essas casas, as casas legislativas, órgãos do judiciário, têm previsão legal e eles têm a necessidade de manter alguns policiais à disposição para garantir a segurança. Sim. O detalhe é que existe legislação também que prevê o efetivo necessário para cada órgão. E o que acontece no caso da Assembleia e também de outros, como é o TCE, que já devolveu 10 policiais, é que tem policial demais, mais do que prevê a lei. A Secretaria de Segurança Pública solicitou a devolução porque agora o patrulhamento ostensivo voltou, né, às zonas, aos bairros da cidade, né, em algumas áreas já estão sendo atendidas. E para garantir que esses policiais estejam de fato na rua, é preciso tirar dessas atividades, né? Mas enquanto houver essa queda de braço aí, essa briga, a população, como você disse, acaba sendo a prejudicada. A gente espera que entre em um consenso logo, que haja pelo menos uma decisão judicial definitiva para que isso fique às claras e que os policiais estejam exercendo as suas funções mesmo. Não, e quando a gente imagina que o povo escolheu representantes, tanto no parlamento quanto no executivo, o que se espera é que essas autoridades tenham um único interesse, que é o interesse público. Só que, infelizmente, nessa briguinha, o que está sendo posto é o interesse pessoal, né?
é a questão moral de cada uma das autoridades que estão nessa guerra aí. E quem está saindo perdendo somos nós. Vamos mudar de assunto, falar sobre a prisão do José Melo e de ex-secretários. Eles foram agora indiciados por corrupção pela Polícia Federal. Exatamente, corrupção passiva, além de formação de quadrilha. A Polícia Federal já enviou o inquérito para a Justiça Federal, né? O delegado Alexandre Teixeira finalizou essa parte, né, que vem desde a Operação Maus Caminhos, mas foi o desdobramento, a Operação Custo Político e a Operação Estado de Emergência, que aponta aí o ex-governador José Melo como operador do sistema realmente. Segundo a Polícia Federal, ele que era o chefe do Estado e que colocava secretários em locais-chave, né, para administrar a manutenção da corrupção, é tido como o principal nessa cadeia da corrupção do Estado, que desviou mais de 112 milhões de reais, segundo o levantamento feito pela Polícia Federal, da saúde pública do Estado. Então, esse indiciamento vai ser enviado através do inquérito policial para a Justiça e agora fica a cargo do Judiciário, né? O Ministério Público deve analisar para fazer uma denúncia ou não sobre o caso. E nesse caso aí, as penas, né, somadas pelos crimes que estão sendo indiciados podem chegar até 30 anos de prisão para cada um. E a ex-primeira-dama do Estado também foi indiciada por atrapalhar o processo de investigação, né? Para ela a pena deve ser menor, pode chegar até 8 anos. Agora, enquanto isso, um benefício para Evandro Melo, que conseguiu na Justiça o direito de prisão domiciliar. Exatamente. O Jornal Crítico, inclusive, estampou na semana passada um ranking dos secretários que mais recebiam propina. E o Evandro Melo, irmão do ex-governador José Melo, era o líder, né, da quadrilha que mais recebia recursos desviados da saúde pública, segundo esse ranking da Polícia Federal, né? Foi com base nas investigações feitas pela Polícia Federal. Ontem, no fim da tarde já, o advogado Charles Garcia Júnior conseguiu um habeas corpus na Justiça Federal para conseguir a extensão do benefício que tinha sido dado ao ex-secretário Afonso Lobo para Evandro Melo. Na decisão, o juiz federal diz que a juíza plantonista, né, Ana Paula Serizawa, à época que pediu a prisão de todos os secretários, não deveria ter pedido, fala ali no âmbito do processo o porquê, segundo ele, não caberia a prisão preventiva, então ele estende a prisão domiciliar que foi dada ao ex-secretário Afonso Lobo, né, ao ex-secretário da Cefaz, também para o ex-secretário Evandro Melo. O que se sabe é que ele deva ir para casa. O advogado Charles Garcia Júnior disse ontem que, na verdade, ele deve ganhar liberdade. Isso ainda deve ser esclarecido na manhã de hoje, Adriane. Obrigada, Cleiton, por sua participação. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da FM O Dia. Obrigado, bom dia, até amanhã. Até lá. E uma equipe da Secretaria Estadual de Saúde vai percorrer municípios do interior para listar as maiores dificuldades no atendimento aos pacientes. Parintins recebeu a visita técnica e a Suzan constatou que para a população é uma triste realidade, Faltam médicos, remédios e equipamentos. A principal reclamação é a demora no atendimento, falta de equipamentos necessários e de médicos suficientes para atender os pacientes. Saí com meu filho pequeno, 2 horas da madrugada. Aí, quando foi 7 horas, falar que o doutor não atende. Ele não atende criança. Então, eu acho que uma pessoa dessa não era para estar nesses estabelecimentos, exercendo essa profissão, né? Deveria melhorar mais, porque mais médicos, principalmente lá para onde eu moro, lá para o Mocambo, não tem médico, só tem enfermeira, né? Enfermeira não é como médico, né? Para tentar amenizar os problemas e as reclamações, uma equipe da Suzan fez visitas técnicas nos hospitais e unidades básicas de saúde de Parintins. A gente está visitando a parte estrutural, de equipamento, de pessoal e, posteriormente, a gente vai estar fazendo um relatório que identifique quais são as necessidades.
e em algumas situações precisando dar uma melhorada, principalmente do ponto de vista de equipamentos. E a gente está fazendo esse levantamento, inclusive junto com a engenharia, vendo toda a estrutura, para suprir, né, as principais necessidades. As visitas também vão ser feitas em outros municípios. Para a Secretaria Municipal de Saúde, o retorno da parceria do Estado é importante para que a população tenha um serviço de mais qualidade. Para que nós possamos cada vez mais ver a questão de equipamento, de pessoal, de material, de insumos, que nós ainda estamos com essa dificuldade. Nosso objetivo hoje é que nós possamos estarmos juntos nessa equipe e fazer com que realmente as coisas agora possam acontecer, haja vista que nos anos anteriores não se contemplou nada para os municípios em relação às ações do Estado no Amazonas. E chegou a hora da nossa entrevista do dia e o assunto de hoje é febre amarela, que assusta o país, e agora a vacinação também passou a ser recomendada para todos os municípios do Amazonas, inclusive a capital. E apesar dessa recomendação, as autoridades em saúde afirmam ser difícil um surto da doença aqui no estado. Para esclarecer essa questão e detalhar como vai funcionar a imunização contra a febre amarela no Amazonas, a gente recebe aqui o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque. Seja muito bem-vindo ao programa. Ótimo dia. Bom dia também. A gente tem visto nos noticiários nacionais o desespero que tem sido para se tomar a vacina da febre amarela no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Os postos não estão abastecidos, tem filas que duram mais de 24 horas para conseguir essa imunização e muita gente preocupada. O que é que está acontecendo? Por que essa preocupação toda? Na realidade, o que nós temos na situação atual é exatamente uma expansão dessa doença para áreas já consideradas erradicadas, mesmo no que diz respeito ao ciclo silvestre, né? E, obviamente, que nessas áreas a cobertura vacinal é muito baixa, né? Ao contrário dos estados da Amazônia, que realmente são considerados estados endêmicos, onde a doença se mantém no seu ciclo silvestre, né? E as pessoas realmente elas precisam ser vacinadas para adentrar a floresta, né? Local onde pode realmente, eventualmente, estar circulando o vírus da febre amarela. A gente teve uma espécie de mudança de cenário, né? Antes, para se vir ao Amazonas, quem vinha do Rio de Janeiro, São Paulo, tinha que vacinar para poder vir para cá a tomar a vacina da febre amarela. Agora, para a gente ir para lá, também tem que tomar essa vacina por conta do surto que tem acontecido no Sul e Sudeste. Agora, é uma doença com característica diferente, né? Pelo menos a transmissão. As pessoas estão adoecendo na área urbana, mas contraíram a doença numa área rural. De mata. Isso, numa área de mata, né? Exatamente, ela tem essa característica, né? A febre amarela urbana no país, ela foi erradicada em 1942, né? O último caso se deu em Sena Madureira, no Acre, né? E realmente a doença ficou se mantendo dentro da área silvestre e da área amazônica. Essa situação da vacina, da recomendação, não é um processo novo aqui na Amazônia. Nós vacinamos sistematicamente desde 1996, nós temos vacina disponível à população nos postos de saúde. Na realidade, o que mudou hoje é a área exatamente de recomendação de vacinação no Sudeste, que antes não existia. Então, com isso, você tem uma ideia, nós temos desde 1996 até os dias atuais, a aplicação de mais de 7 milhões de doses de vacina aqui no estado. Isso realmente nos deixa uma certa segurança. No entretanto, nós sabemos que existe ainda um resíduo de população suscetível e estamos realmente trabalhando para que possamos realmente, com mais segurança ainda, dizer que não haverá ocorrência de surtos aqui no estado. Quando a gente fala que o Aedes aegypti é também um transmissor da febre amarela, muita gente se impressiona. Nossa, também. Mas, na verdade, sempre foi. Só que hoje, os mosquitos que estão contaminando as pessoas não é o Aedes aegypti, né? São mosquitos silvestres. São mosquitos silvestres, né? São 2 gêneros de mosquitos, Sabetes e Hemagogos, né? O Aedes aegypti, ele realmente teve o seu papel importante na febre amarela urbana no início do século. É esse o grande temor da saúde pública, é exatamente sair da área silvestre e voltarmos a ter a febre amarela urbana.
Para que isso aconteça, seria necessário alguém contrair a doença, ser picado por um Aedes aegypti numa área urbana e aí começar a se proliferar novamente dentro das cidades? Seria mais ou menos esse ciclo para que a doença se torne urbana? É exatamente esse ciclo. Né? Por isso que a gente tem o cuidado, por exemplo, de detectar caso suspeito o mais precoce possível, ou seja, todo caso hoje que apresenta febre e tem um quadro ictérico, pele amarelada, e vem de uma área onde realmente haja possibilidade de transmissão do vírus, ele é considerado um caso suspeito, se faz todo o procedimento já de bloqueio vacinal, né, se faz o procedimento de confirmar ou descartar esses casos. Agora, por que essa doença é tão perigosa e assusta tanto? Primeiro, pela mortalidade, né? Você tem uma ideia dos casos clássicos de febre amarela, 30% a 50% pode evoluir para o óbito. Então, é realmente um vírus extremamente agressivo, né, que tem essa característica não só da possibilidade de transmissão através do vetor, mas principalmente de determinar casos graves e óbitos. Uma pessoa que não foi imunizada e contraiu, como que funciona o tratamento específico para ela? É possível tomar a vacina depois de já estar com o vírus instalado? Veja bem, essa situação também é bom que se esclareça. Não existe tratamento específico contra o vírus da febre amarela. Apesar de ser uma doença secular, mas até hoje não existe nenhuma droga que atue sobre o vírus. Esse também é o grande problema, né? Então, essas pessoas, a única forma de proteção é exatamente a questão da vacinação, evitar adoecer. O Ministério da Saúde classifica as cidades como risco parcial, integral e sem, em relação à febre amarela, e colocou todos os municípios do Amazonas nessa lista de integral. O que seria isso? Risco integral é exatamente áreas onde há possibilidade na forma silvestre de circulação viral. Então, todo o estado do Amazonas, todos os estados da região norte e da região centro-oeste sempre tiveram risco chamado integral, ou seja, são áreas onde há recomendação de na questão do seu deslocamento, adentrar a floresta, tem que ter vacinado. E é bom lembrar essa questão da vacina, né? A vacina realmente ela só protege 10 dias depois da tomada, né? Ou seja, não adianta eu chegar aqui e me vacinar hoje e, digamos, ir fazer um turismo ecológico amanhã. Essa pessoa não está protegida. Agora, em relação à doença, ela tem níveis, ela vai evoluindo? Como é o primeiro sintoma? O que a gente pode identificar já de suspeita? Inicialmente, é um quadro que se confunde com muitas outras doenças, seja elas bacterianas ou virais, né? É um quadro febril, com dor muscular, dor articular, dor de cabeça. Mas o que chama a atenção na febre amarela é exatamente a pele amarelada, né? Ou seja, aparecimento da icterícia, e que evolui rapidamente para o comprometimento dos rins, né? Para comprometimento do coração e do fígado principalmente, né? Há uma destruição importante de toda a massa do fígado. A vacina, até pouco tempo, existia uma recomendação que ela fosse reaplicada a cada 10 anos. Agora, uma vacina imuniza para a vida toda. O que mudou? Foi o entendimento de como funcionava a imunização ou a composição da vacina mudou? Na realidade, isso foi um estudo desenvolvido e patrocinado pela Organização Mundial de Saúde para exatamente verificar até que ponto o indivíduo estaria protegido com uma dose de vacina, né? E exatamente a proteção demonstrou que realmente é uma proteção por longo tempo, né? Para toda a vida, e com isso se diminuiu exatamente ou se modificou essa possibilidade de vacinar 10 em 10 anos como era anteriormente. Hoje, muita gente só se atenta para a questão da carteirinha de vacinação quando há uma exigência. Por exemplo, em caso de uma viagem internacional, você tem que apresentar a documentação que tomou vacina. Agora, para viagens nacionais também, como Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, você também tem que apresentar essa documentação. E aí, nessa hora, é muito comum que tenha se perdido o comprovante, né? Ou carteirinha de vacina. E tem que tomar de novo para poder viajar.
essa pessoa ela acaba tendo uma superdosagem, pode ter algum tipo de complicação à saúde? Como que funciona tomar mais de uma vez em menos de 10 anos? Não existe nenhum problema de você fazer, digamos, 2 doses, 3 doses. Eu devo ter tomado umas 4 doses já, né? Que a minha época é exatamente aquela de 10 e 10 anos. Né? Então não teria nenhum problema. Né? O que a gente tem que levar em consideração é exatamente algumas contraindicações da vacina. Né? E aí, principalmente da primeira dose, a questão dos menores de 9 meses, gestantes, pessoas com doenças que baixa imunidade, né, como a questão da infecção pelo HIV, maiores de 60 anos, esses realmente são pessoas suscetíveis a um efeito colateral maior. Quem tem alergia a ovo também? Alergia a ovo, que é exatamente o produto onde é cultivado o vírus. Quem tiver interesse em tomar a vacina agora, qual o procedimento? Pode ir em qualquer unidade básica? Todas as unidades básicas da capital e do interior têm disponível a vacina contra a febre amarela. Inclusive, nós temos ainda no estado um estoque de mais de 200 mil doses. Então, isso será o suficiente para que nós possamos atravessar essa fase crítica, né, que nós estamos vivenciando no país. Estamos bem servidos, então? Estamos bem servidos. É só levar o documento de identificação? Sim, documento de identificação, e quem for ao aeroporto para a questão do certificado internacional tem que levar a carteira de vacinação comum para poder fazer a troca, senão não fará. É aquela troca na Anvisa, né? Na Anvisa, no posto do aeroporto. Tem no posto do aeroporto e tem também ali na zona sul da cidade, né? Próximo ao Hospital Adventista, um posto fixo deles. Na realidade, hoje só está funcionando o aeroporto, né? Para fazer Existe essa uma troca. perspectiva de exatamente fazer essa descentralização, mas ele não foi efetivada. Entendi. Então, antes da gente encerrar, eu queria que o senhor desse uma recomendação para as pessoas sobre os coitados dos macacos, que acabam levando a culpa no meio disso. A gente viu algumas notícias no sul e sudeste do país de muitos animais sendo mortos, porque imagina-se que eles seriam transmissores da doença. E, na verdade, eles acabam ajudando a gente a identificar onde que essa doença está instalada. Com certeza, né? O macaco é tão vítima contra o homem, como o homem, né? Na realidade, nós temos alguns tipos de macacos que são muito mais suscetíveis, como é a questão do macaco guariba, né, que existe muito aqui na nossa floresta amazônica, que eles realmente se infectam e podem morrer em função da infecção do vírus da febre amarela. Né? E isso realmente funciona como um evento sentinela para a saúde pública. Ou seja, aonde está havendo mortalidade de macaco, de uma forma natural, né, essa mortalidade nos sinaliza, olha, aqui possivelmente está circulando o vírus da febre amarela. E aí se toma todas as medidas, principalmente no que diz respeito à intensificação e ao bloqueio vacinal daquela área. Então é muito importante, né? Ele já tem realmente essa situação de vítima em função do vírus da febre amarela. Não vamos intensificar essa mortalidade do macaco por motivos não justificáveis. Por ignorância, né? Por ignorância. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Recebi hoje Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS. E agora são 7h09. Se você ligou a TV agora, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Garoto de programa é preso após assassinar um cozinheiro. De acordo com a polícia, o crime aconteceu em novembro do ano passado, quando Felipe Reis cobrou o valor de R$60 para programas já feitos. E apesar do suspeito afirmar que não tinha intenção de matar o companheiro, depois do crime, ele chegou a roubar os objetos pessoais da vítima. Homem é preso suspeito de tráfico de drogas. Ele transportou 13 quilos de maconha em uma embarcação que vinha de Coari para Manaus. Em depoimento, ele afirma que não sabia se tratava de entorpecentes e alegou que só tinha feito um favor a um conhecido. Um dado importante é que a polícia se preocupa em investigar tripulações que estão trazendo drogas de alguns municípios do Amazonas. Ministério da Saúde inclui todos os municípios do Amazonas na lista para vacina contra a febre amarela. O órgão classifica cada cidade do Brasil em recomendação parcial, integral ou sem. Isso significa que todas as pessoas que desejam visitar ou morar nesses lugares precisam estar vacinadas.
CDL Manaus faz denúncia sobre tarifa branca, o serviço que seria uma opção para baratear os custos da energia, sabendo horários e os dias de maior consumo, de acordo com os lojistas, não tem funcionado, porque esses dados não aparecem nas contas. Com a energia mais cara, os comerciantes precisam muitas vezes até demitir mão de obra. A Eletrobras informou que a tarifa branca é optativa e que a migração do consumidor requer um procedimento de adesão formal. Daqui a pouco a gente traz oportunidade de estágio e qualificação. E no quadro Na Ponta do Lápis, a gente mostra que aumentou a procura por empréstimos no estado. Isso e muito mais daqui a pouquinho, não saia daí.